Oi, gente! Qual a doença que a partir do ano de 2020 irá invalidar as pessoas no mundo inteiro? Você sabe? Pois é, essa doença se chama depressão. Mas antes de eu falar sobre essa doença, dá um like aqui no nosso vídeo, né? Se inscreva e compartilhe com pessoas que precisam de ajuda, ou que talvez uma pessoa que você conheça, que tem alguém que está precisando de ajuda. Então vamos compartilhar e vamos dar um like. Vamos ao vídeo? Depressão. Depressão é uma doença muito séria. É uma doença, vamos dizer assim, silenciosa. E hoje é considerada a maior doença do século, né? Ela é muito sorrateira. Ela vem devagar, você nem percebe, bem devagarinho, e ela vai te envolvendo, vai te envolvendo, te envolvendo. Quando você vê, você já está completamente dominado pela depressão. E aí? O que a gente faz quando se vê, né? Quando se encontra com essa doença? Mas assim, será que eu tenho essa doença? Tem tanta gente que não concorda, que não aceita, que não consegue reconhecer que está com depressão. E quais são os sintomas? São vários. Nós temos vários tipos de sintomas. Nós temos sintomas que de repente você teve uma perda muito grande. Hoje uma pessoa que morreu, ou uma separação, uma decepção, uma mágoa, né? Tantas coisas que podem acontecer no lado da tristeza que pode te levar a uma depressão. Pode também ter casos de genético, né? Várias pessoas na família já tiveram esse quadro de depressão e às vezes você tem, não sabe nem porquê, pode também ser genético. E pode também ser por inúmeros tipos de situações da vida, que você vai vivendo tantas situações difíceis na sua vida, que chega um momento que você cansa e naquele cansaço você vai desistindo de viver, você vai ficando trancado dentro de um quarto, você não quer mais sair, você se torna uma pessoa antissocial, você começa a não querer... Tem também o excesso, começa a querer comer demais ou então não comer. Você começa a ter insônias ou talvez dormir demais, não querer estar com muitas pessoas, né, em reuniões. Esses são mais ou menos os sintomas da depressão. Então é um quadro que parece ser assim, é por causa da vida, minha vida é muito agitada, eu tô muito ansiosa, né, e eu tô vivendo isso tudo aqui, mas daqui a pouco isso vai passar. Aí é que tá o problema. Existem situações que acontecem conosco, por exemplo, assim, um término de um namoro, você fica triste, você fica abalado, ou alguma pessoa que morreu, como a gente falou aqui, aí você fica triste, mas essa tristeza tem que passar. Se ela não passar, aí você precisa começar a se preocupar, porque a depressão é uma tristeza contínua. E eu quero falar um pouquinho agora, rapidamente, sobre alguns tabus sobre a depressão. E por esses tabus, muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer que está com a doença. Por exemplo, eu sou cristã, né? Todos sabem que eu sou cristã. E no nosso meio, infelizmente, quando acontece de encontrar uma pessoa que está com um quadro de depressão, a primeira coisa que fala que é demônio, que a pessoa está endemoniada. Ou que a pessoa não tem fé, ou que a pessoa não ora, ela não consegue orar, ela não tem vida com Deus. Mentira! A depressão é uma doença que tem que ser tratada. Você tem que ir a psicólogos, você tem que tomar medicamentos, você tem que ter amigos que te ajudem. Mas a primeira situação que tem que ocorrer quando você descobre o diagnóstico seu, não, estou enquadrado nisso. Primeira coisa que tem que acontecer com a pessoa que está com a doença é reconhecer que está com depressão. E falar assim, eu estou doente. Eu preciso de ajuda, eu vou recorrer a alguém. Então, por favor, você que está nos ouvindo, que se encontra com essas características, mas tem uma dificuldade de reconhecer, por favor, procure ajuda. Procure ajuda. Eu não quero dizer que também, gente, que Deus não pode ajudar. Não, não é isso. Deus é incrível
invisível, é soberano, ele fez tudo, ele pode tudo. Só que Deus enviou recursos. Quando você está com problema de coração, problema de circulação, o que você faz? Procura um cardiologista. Quando você tem problema nos olhos, o que você faz? Procura um oftalmologista. Se você está com problema nas pernas, nos pés, você procura o quê? Os ossos, né? Um ortopedista. E quando a gente está com problema na mente, o que a gente procura? Ninguém. É uma doença que não é aparente, não te causa nenhuma deficiência para você caminhar, né? Uma deficiência assim externa que dá para ver logo, né? Não aparece. E a mente é a maior máquina já criada no mundo por Deus. E ele deu, sabe quem para cuidar disso? Os psicólogos. Eles cuidam da nossa mente. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa modificar o nosso pensamento quanto a isso e recorrer ao médico que estudou para cuidar da nossa mente, das nossas emoções, que é um psicólogo. E aí o que acontece também? Além de você reconhecer, procurar um especialista, nós precisamos também ter o quê? Amigos. Você que de repente tem uma pessoa que está do teu lado, que caminha com você, que é seu amigo, seu filho, né? Sua esposa, seu esposo, algum familiar, que você vê que se encontra com essas características, por favor, vai ajudar. Amor é fundamental, então ele precisa de alguém para ajudá-lo. Então você pode ser essa pessoa para ajudar essa pessoa a sair desse quadro, porque se ela permanecer no quadro, não tiver ajuda, não tiver reconhecimento, ela vai com certeza partir para a área do pensamento de morte, pensamento de suicídio. E isso tá em moda, né, gente? Para vocês terem ideia, o quadro de suicídio tem sido tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas estão falando que isso está na moda. Daqui a pouco tá todo mundo acostumando com o suicídio. E o suicídio é consequência da doença da mente, das emoções. E depressão é uma delas. Então, por favor, você que está assistindo esse vídeo, leve isso a sério. Depressão não é charminho. Depressão não é preguiça. Depressão não é ninguém querendo chamar atenção. É uma doença que precisa ser vista com mais cuidado, com mais carinho, com mais atenção. E agora eu preciso falar sobre eu, Daisy Bueno, né? Eu tive depressão durante um ano, há 10 anos atrás. Eu tive uma depressão porque eu morava em Goiânia. E eu tava com minha vida, assim, muito legal lá em Goiânia, sabe, gente? Eu amo Goiânia. E aí, de repente, o meu marido diz que quer vir embora, voltar pro Rio de Janeiro. E eu não queria de jeito nenhum voltar pro Rio de Janeiro, queria ficar lá naquele lugar. E quando eu estava vindo pra cá, né? Na realidade, antes de eu vir pra cá pro Rio, eu comecei com um quadro depressivo. E um dos sintomas foi exatamente esse, muita tristeza. Eu acho que a tristeza é um dos primeiros sintomas da depressão. Começa tudo pela tristeza. Eu comecei a ficar muito triste, muito abatida. E eu comecei com um sangramento. Tive um problema de saúde, que sangrei durante um ano. E depois o quadro de não querer estar com pessoas, não querer ver ninguém. E foi um ano muito difícil. Eu fiquei vestindo 46, gente. Eu não me olhava mais no espelho. Eu penteava meu cabelo, eu botava assim, ó, fazia assim com pente, né? Nem olhava, dividia o cabelo pro lado, assim. Foram momentos terríveis. O meu caso foi de querer ficar dormindo. Porque quando a gente dorme, a gente esquece dos problemas, né? Então eu queria muito dormir. A maior parte do tempo eu queria dormir. E aí foi uma situação muito difícil, porque ninguém entendia. Imagina aí, uma pessoa super agitada, aquela que queria estar no meio de todo mundo, organizava festas, organizava grupos pra sair, e de repente aquela pessoa não queria mais ver ninguém. Então foi muito difícil, porque quando você vê uma pessoa que é muito agitada, você fala assim, ela consegue se virar, daqui a pouco ela tá bem, entendeu? E não foi bem assim, tá? Eu lembro exatamente do dia, eu fui a um médico. Não foi um psicólogo, tá, gente? Por isso que eu tô falando, vá ao médico que cuida disso. Eu fui no cardiologista. Deus foi tão bom comigo quando eu sentei na frente do cardiologista, porque a minha pressão começou a ficar descontrolada, né? E aí o cardiologista sentou, parou assim, parou de escrever, colocou a mão assim na mesa, né? E começou a conversar comigo, começou a fazer um monte de perguntas. E eu chorava tanto, eu chorava compulsivamente. E eu não tava entendendo.
E ele falou assim, filha, você está com depressão e eu vou te passar um medicamento. E ele me passou um medicamento, eu comecei a tomar medicamentos fortíssimos e aqueles medicamentos também me causavam muitas reações. Até que chegou um dia de manhã, que eu não aguentava mais ficar dentro daquele quarto. Eu peguei aqueles medicamentos, gente, joguei no chão assim com raiva, sabe? Eu fiz isso, né? Joguei os medicamentos com raiva. Claro que você tem que usar os medicamentos, é uma doença. É uma doença. E aí, eu lembro que eu fui calçar um tênis, botei uma bermuda e fui fazer uma caminhada. Vocês não têm noção como foi difícil pra mim. Não foi ninguém que me conduziu. Por isso que eu tô falando, você que tem pessoas assim do seu lado, que você tá vendo que tá com esse quadro, por favor, ajude. Eu não tive ajuda. A ajuda foi de Deus mesmo e desse cardiologista, tá? E aí, eu fui fazer caminhada. Eu passava mal, eu tinha falta de ar no meio do caminho enquanto eu tava fazendo caminhada. Voltava. Isso eu fiz durante um mês. E depois desse um mês, eu fiquei bem, graças a Deus. Mas hoje eu faço terapia, tá? Depois eu descobri a importância de uma psicóloga, graças a Deus. Hoje eu falo pra você de dores vividas e de conquistas, né, que eu tive. E o problema continuou durante um bom tempo, o problema da tristeza, de altos e baixos, até que eu fui numa psicóloga, né? E todo o meu quadro mudou depois que eu comecei a fazer terapia. Então, por favor, gente, procure, reconheça que você tá doente, sabe? Vai valer a pena, para você não ficar num quadro pior. Um outro detalhe que acontece é o investimento que a gente faz, tem que fazer pro tratamento, né, com psicólogos. Às vezes eles dão um pacote, você acha que é muito caro. Ou às vezes você tem que ir num evento que vai trabalhar muito sobre as suas emoções, que vai te tratar, que vai ser uma maravilha pra você. Aí você diz assim, muito caro. Quanto vale a sua saúde mental? Porque o que vale você ter muito dinheiro, ter muito tempo e de repente não tratar essa doença e daqui a pouco você entrar no quadro de depressão que você não vai conseguir gastar dinheiro, curtir os amigos, ir para lugares maravilhosos. Então, por favor, tira o orgulho, reconheça a tua doença e vá se cuidar, vai se tratar, pede ajuda. Por favor, essa é eu acho que esse é o ponto crucial de quem tá passando por essa dificuldade, tá bom? Então eu vim aqui, passei por aqui para falar sobre isso. Eu senti uma vontade muito grande de falar para vocês sobre isso, tá? Por causa do suicídio, por causa das dores, das tristezas. Então, se cuide. Leve a sério essa doença. Vamos modificar a vida de muitas pessoas, tá bom? Então, mais uma vez, deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal e compartilhe com quem precisa. Um beijo!